Se você analisar algumas das construções de software que nós temos, ou até mesmo pegar as recomendações das arquiteturas mais populares, por exemplo, o padrão MVC que a gente tem, ou então a Clean Architecture proposta pelo Uncle Bob, ou até mesmo a arquitetura hexagonal lá do Alistair Cockburn, você nota que tem alguns elementos muito parecidos ali nessas construções. E esses elementos, na verdade, a gente consegue falar que são responsabilidades muito parecidas. Quando eu falo dessa questão de responsabilidade, eu quero, na verdade, falar, por exemplo, de camadas na sua produção de software que tem, sim, uma ação muito bem definida. Às vezes você tem uma pasta ali que vai validar dados, às vezes você tem uma pasta, por exemplo, que faz essa conversa com o banco de dados, ou então uma única pasta ali em que você coloca a sua framework. Existem essas separações. A gente chama isso realmente de camadas de responsabilidades. Você deixa ali uma ação e essa ação ela vai ser totalmente concluída naquele único lugar. E quando você vai construir software, você acaba separando algumas responsabilidades muito interessantes. E eu quero trazer, na verdade, três locais, três responsabilidades que, cara, parece que é um consenso. Nós colocamos isso na nossa produção, nós vemos isso até mesmo em outras literaturas e sempre está lá. Eu acredito que você tem que entender um pouco sobre essas camadas de responsabilidades justamente para você ter um software, uma construção de excelência. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu até já solto essa pergunta, Você tem algum tipo de prática que você sempre coloca no teu projeto? Você tem meio que um template padrão em que você faz a sua construção? Você tem práticas naturais de todas as suas construções? Eu, na verdade, tenho. Aplicar essas três camadas de responsabilidade, na verdade, é uma coisa que eu coloco pra caramba. Então, vamos falar um pouco sobre isso e, bom, bora começar o vídeo. Esse é mais um vídeo da nossa playlist de mentoria para devs, em que a gente fala sobre programação, carreira e evolução como desenvolvedores. E aqui um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Llama. Então você utilizando o cupom Programador Llama ou o link no comentário aqui fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python e até fecha API em Python, eu recomendo bastante a Rocket City. Eu vou tentar expressar um pouco essas camadas de responsabilidade meio que num fluxo do tráfego de dados. Vou tentar colocar aqui, alguns elementozinhos que a gente vai acabar vendo, só para retratar mesmo do que eu estou querendo falar. Mas a primeira camada de responsabilidade que eu geralmente coloco no projeto, e eu acho que você também deveria entender um pouco sobre isso, é uma espécie de camada de apresentação. Esse nome é muito comum quando você vai olhar ali a Clean Architecture. Ela fala exatamente de um Presentation Layer. E essa camada de apresentação, embora eu esteja utilizando o mesmo nome que a gente vê lá na Clean Architecture, ela não é nada tão complexa assim não. Na verdade, é simplesmente um local em que você vai tratar o recebimento de dados do usuário e vai tratar também o envio de dados para o seu usuário. Por exemplo, deixa eu te mostrar um exemplo de código que vai facilitar muito a nossa vida. Olha só isso aqui, olha. Eu tenho, na verdade, nada mais nada menos que uma única classezinha com um método em que eu estou coletando informações ali exatamente da minha requisição HTTP. Eu meio que pego essas informações, valido ali se eu precisar de alguma coisa e envio para minha camada ali, que vai ser meio que onde que eu vou executar algum outro tipo de ação, mais necessário ali no projeto. Se precisar de tratar erro, eu trato, ali no try except, ou então no try catch em outras linguagens. E agora a gente tem tranquilamente o retorno da nossa informação para o usuário. Não é nada muito complexo, mas você colocar uma camada dessa pode ser uma coisa muito boa, principalmente quando você fala na separação do que a gente chama de regra de negócio e também naquilo em que a gente fala das validações dos elementos de entrada. É uma camada que vale muito a pena você ter nas suas aplicações e dar uma pensada sobre a respeito. Gostou do que a gente está falando aqui dessa camada de apresentação? A segunda camada de responsabilidade pessoal, essa daqui ela é a mais clássica. Você vai ver
assim, quase que em todo tipo de literatura que for falar sobre arquitetura, principalmente porque a gente tem aquela ideia da separação da regra de negócio. Logo, nós estamos falando de uma espécie de camada de regra de negócio. Isso daqui é muito interessante. Se você separa a sua parte, né, da camada de apresentação de uma camada de regra de negócio, você tem aquilo que eles chamam da separação, do isolamento da sua regra de negócio. E eu quero agora falar um pouco sobre o que é esse negócio de regra de negócio e tudo mais. Imagina que você tem uma aplicação e ela faz algum tipo de ação. Você quer, por exemplo, que ela faça um cadastro de usuário ou então um cadastro de produtos. A sua camada de negócio, né, a sua regra de negócio, ela vai fazer exatamente a ação que você tem esperado para aquela funcionalidade. Então, se você está fazendo ali, né, um sisteminha que vai cadastrar o usuário, é exatamente ali, né, que você vai cadastrar o usuário, que você vai criar a ação do cadastro. Deixa eu te dar um exemplo aqui em código também, em que eu estou simplesmente apresentando aqui para você uma classe em que eu estou criando uma playlist musical. Eu pego ali e monto toda a minha lógicazinha, todas as minhas regras necessárias para eu criar uma playlist. Na verdade, eu não estou fazendo muita coisa. Eu estou pegando ali os dados do meu banco de dados, né? Estou fazendo um shuffle, estou meio que embaralhando as minhas músicas e é isso aí. Se eu tiver, né, algum tipo de playlist vazia, eu levanto um erro, né? É uma regra que eu impus e eu ali mostro, né, com uma parte de formatação de dados de saída se deu certo a minha operação ou se não deu certo. É exatamente isso. Você coloca regras ali em que a tua funcionalidade de fato necessita, você constrói a ação, né, de uma forma bem direta e assim você cria, né, essa parte de uma interação tranquila entre a ação que você está fazendo e os demais elementos do teu projeto. Nota que é um lugar muito especial porque é ali que a produção de software vai conversar com a ideia do negócio, né, do planejamento do que o seu software realmente precisa fazer. Bom, é isso. E a terceira camada, que meio que as pessoas colocam ali nas suas produções, mas nem sabem que isso é realmente uma boa recomendação, é uma espécie de camada de persistência. E esse não pode parecer um pouco esquisito, mas na verdade é uma coisa bem simples. É um local em que você define a responsabilidade de armazenamento e recuperação de dados sempre que necessário. Em outras palavras, é o lugar em que você coloca a sua interação com o banco de dados. Muitas pessoas, por exemplo, quando utilizam ORMs, acabam criando ali as entidades do banco de dados e acabam colocando elas exatamente nessa pasta. Ou até mesmo, né, fazendo alguns scripts que a gente chama de repositórios, em que vai fazer algumas ações no nosso banco de dados. Por exemplo, a de inserir dados, a de buscar dados, a de alterar algum tipo de dado. Então, é uma camada em que a gente separa totalmente para a atuação com o banco de dados. Por que isso facilita muito a nossa vida? Você já deve ter ouvido por aí, né, a necessidade de, vamos trocar o banco de dados. Agora nós estávamos usando Postgres, agora a gente vai usar MySQL, ou então agora a gente vai usar SQL Server. Eu já passei por isso, tá? De verdade, eu já passei por migrações de bancos. E elas são bem complexas se você não tem essa camadinha de persistência. Porque aí você vai ter que vasculhar o projeto todo e entender os lugares em que você está mexendo no banco de dados. Se você separa isso tudo em um local específico, por exemplo, uma pasta muito bem definida ali no teu projeto, cara, fica uma delícia você trocar de banco, porque tá tudo ali. Então, se você utiliza uma ORM, por exemplo, para mexer com o Postgres ou com o MySQL e tudo mais, é só você trocar as informações que você tem naquela ORM ali. E se você tiver, né, que alterar funcionalidades, por exemplo, inserções ou buscas e tudo mais, você sabe exatamente onde encontrar no teu projeto. Por isso que é uma camada muito interessante, porque você consegue ali separar todas as interações com o banco de dados e utiliza dela só a partir de importações, meio que como se fizesse, né, uma espécie de fachada para o teu banco de dados.
é uma parte muito interessante mesmo na nossa produção. E eu acredito que muita gente realmente faz esse tipo de camada sem saber que está fazendo ela. E para finalizar, se você pega todas essas camadas e aplica ali no teu software, principalmente nessa certa ordem que você está vendo aqui, você consegue ter um tráfego de dados muito bem maduro e cheio de validações e robustez. Por exemplo, se você estiver mexendo num sistema, por exemplo, uma API, e colocar ali uma entrada de dados dessa forma, você tem a validação, né, dos dados de entrada que o usuário está te mandando, você tem depois o envio desses dados para uma regra, para uma dada ação necessária, essa ação vai chamar ali a parte de bancos de dados se necessário, e depois disso você pega, né, a resposta do seu banco, formata o que você precisar ali na sua regra de negócio, e depois coloca de um jeito interessante para retornar uma resposta HTTP para o teu usuário na parte ali de apresentação. Então olha que você tem a entrega de ponta a ponta dos dados. Isso facilita muito quando você vai construir algum tipo de software nesse caso. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje, nessa parte de mentoria para devs. Eu acredito que muitas pessoas já constroem o software meio que dessa forma, mas vale a pena a gente separar um tempinho aqui para discutir um pouco mais e até mesmo apresentar aqueles que não conhecem toda essa estruturação de como que você faz, né, algumas camadas que são muito necessárias, cara, totalmente recomendadas no teu projeto. E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso ou é a primeira vez que você está vendo essas coisas? Eu estou utilizando algumas nomenclaturas aqui meio que livres mesmo, né? Você vai achar em algumas literaturas de modos diferentes, né? De jeito diferentes, mas o que muda na verdade é como que esses elementos eles se relacionam, principalmente quando a gente fala de contratos, de envio de dados, enfim, é isso. A gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.